Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, começando a semana meio tensa, né? Fluminense pega o Botafogo, quarta-feira, no Engenhão, no Newton Santos, e o Botafogo venceu na rodada, Vasco venceu, Flamengo venceu, só o Fluminense não venceu, está numa situação já bem delicada no Campeonato Carioca, e o histórico recente contra o Botafogo, que vai estrear seu time principal, não é nada animador. Vamos falar disso aí? Falar sobre Mano Menezes, que, a meu ver, tem que escolher um time titular. Eu vou dizer qual seria os meus 11 titulares nesse momento. Vou mostrar também imagens do treinamento dessa segunda-feira. Já está todo mundo de novo trabalhando para essa semana, que promete ser difícil. E vou dar até uma palavrinha sobre Thiago Silva e sobre Fernando Diniz, que caiu lá no Cruzeiro. Vem comigo. Tapete Grená para todos vocês que estão comigo aqui, 60 mil inscritos praticamente. Muito obrigado a todos vocês que puderem se inscrever, é de graça. Clica aí embaixo e deixa o like, que é fundamental. Então, se você gosta do meu trabalho, quer me apoiar sem gastar nada, deixa o like e, se não é inscrito, se inscreve aí, tá bom, gente? Obrigado a todo mundo. Rapaziada, semana de Botafogo e Fluminense, Campeonato Carioca. Fluminense já numa situação difícil, né, depois de vencer apenas um jogo em 5. Tudo bem, começou com o time B, C, mas já estreou vários jogadores do time principal há algum tempo. Né? Não dá para colocar também tudo nessa conta de que está fora de forma, de que era o time B. Gente, está todo mundo jogando com o time B, C. Botafogo até agora nem estreou seu time principal. Flamengo jogou com o time principal no sábado, passou por cima do Volta Redonda, com calor, com tudo, lá em Brasília. Não tem nada disso, né, para os outros. Então, vou falar já dessas desculpas aí, trazidas pelo Thiago Silva. O Fluminense hoje é o 8º colocado no Campeonato Carioca. Flamengo é o 4º, Vasco é o 3º. Vasco venceu, foi para 9 pontos. Flamengo é o 3º. Botafogo é o 6º, com 6 pontos. E o Fluminense é o 8º. 8º em 5 jogos, 1 vitória. É muito pouco, não dá para relativizar ou ficar passando pano, que é só a parte física, é o calor. Todo mundo está jogando no calor, e os outros grandes também começaram a treinar bem depois, e todo mundo já se encontrou. O Vasco meteu 4 ontem. Tá? O Flamengo fez 2 e poderia ter feito 4 também no sábado. O Fluminense não está jogando bola. Jogou um jogo razoável, mediano para razoável contra a Portuguesa e foi só. Então, desculpas estão acabando. Tá? Olha qual é o histórico recente de Fluminense e Botafogo. Para quem está um pouco preocupado, não sei, talvez seja bom ficar muito preocupado. Esse é o histórico recente de Fluminense e Botafogo. Se atente aqui, a esses 6 últimos jogos, tá? Daqui para cima, Em 29 de janeiro de 23, 2 anos atrás, o Botafogo venceu por 1-0 e inaugurou uma sequência de 6 derrotas do Fluminense seguidas. Botafogo 1-0 em janeiro de 23, Botafogo 1-0 em maio de 23, Botafogo 2-0 em outubro de 23, 3 derrotas Botafogo em 23. E aí em 24, Botafogo 4-2 em março, Botafogo 1-0 em junho e Botafogo 1-0 em setembro, aquele gol do Luiz Henrique, da falta ou não no Felipe Melo, da falha dele. Para mim até houve falta no lance em cima do Felipe Melo, mas ele falhou, ele facilitou e o Luiz Henrique fez o gol no finzinho. Então, gente, 6 derrotas seguidas para o Botafogo, tá? E antes disso, um empate. Então, há 7 jogos, o Fluminense não vence o Botafogo. A última vitória foi em junho de 2022, quase 3 anos. Em junho faz 3 anos. É uma vergonha. Eu tenho certeza que essas 6 derrotas seguidas para o Botafogo inexistem, são inéditas na história de Fluminense e Botafogo, na história do confronto. E mais, a diferença no confronto entre os dois, que pouco tempo atrás era de 15, 16, 17 vitórias em favor do Fluminense, agora é de apenas 9. Claro, com essas 6 vitórias seguidas, o Botafogo reduziu essa desvantagem que tinha em relação ao Fluminense. Hoje, o Botafogo tem 9 vitórias a menos que o Fluminense na história do confronto. Se bobear, se continuar levando desvantagem contra o Botafogo, já o Botafogo vai ultrapassar o Fluminense nesse confronto geral. Então, galera,
É um jogo mais um preocupante no campo do Botafogo, lá no Newton Santos, gramado sintético, aquela coisa toda. Tá? O Mano tem que resolver qual é o seu time titular. Deixa eu mostrar para vocês, vou dar os meus titulares e falar um pouquinho sobre isso, sobre Thiago Silva também, tá? Olha aqui, ó, dá uma olhada no treinamento do Fluminense dessa manhã. Tá na tela. Primeiro, o Fábio. Né? Vou passar mais ou menos rápido aqui as fotos, porque tem muita foto, tá? Do time do Fluminense treinando na manhã dessa segunda-feira, já com todo mundo aparecendo. Tá? Não tem ninguém, praticamente eu não deixei de ver ninguém. Você vai ver até jogadores que não estavam relacionados para o último jogo. Ignacio, você viu ali. Mais Ignacio com Paulo Baia. Paulo Baia, sei não, hein? Nem entra em campo com o Mano. Pois é, não estou dizendo que ele deveria entrar, não. Mas foi contratado para quê? Para jogar 2 jogos no início do Carioca, 3 jogos? Olha o Thiago Santos aí. Será que vai ser titular na zaga? Martinelli, que não jogou nessa última partida. Time aí correndo. Ali o Hércules, que ainda, por enquanto, discreto, né? A gente sabe da qualidade do Hércules, mas por enquanto não deu tempo dele mostrar ainda tudo que ele sabe jogar. Pelo menos, por enquanto, não apareceu da forma que a gente espera. Tá o Baia, tá o Keno aí, penteado novo. Keno em boa fase, né, gente? Keno, desde o fim do ano passado, vem bem. Pitaluga, que é um dos 2 reforços que ainda não estrearam. De todo mundo que foi contratado, o Fluminense só não estreou ainda o Pitaluga e o La Vega, que é o uruguaio, o menino que está na seleção sub-20 do Uruguai. Tá aí o Fuentes, Samuel Xavier, que não jogou, quem jogou foi o Guga na última partida, né? Agora tem o Hércules, tá aí o Ignacio, mais Samuel, Fábio. Mais algumas fotos de agora há pouco, tá, gente? Kevin Serna, que oscila muito, né? E John Arias, gente. John Arias é aquela situação. Vai voltar quando? Como? Porque eu, sinceramente, estranhei ele estar ausente até agora. O Mano, ontem na coletiva, disse que ele chegou com algum desconforto da pré-temporada, para a pré-temporada. Não é muito comum, né? O Arias não tem desconforto de nada nunca, é um touro, é um cara que jamais reclama de nada e jamais está impossibilitado de jogar. Volta de seleção colombiana, no mesmo dia que ele chega no Brasil, geralmente ele entra em campo. Então, sinceramente, estranhei um pouquinho essa ausência dele nos primeiros jogos, não ter sido nem relacionado. Claro, é uma hipótese, né? Nada disso é informação que eu vou dizer agora, mas é uma hipótese que esteja sendo negociado e que talvez esteja sendo preservado sem entrar em campo. Qualquer motivo que seja, emocional, ou enfim, não sabemos. Mas é uma hipótese. Vamos ver se ele vai estar em campo contra o Botafogo quarta-feira. Tá aí o Fábio novamente, mais do Arias. Eu acho que o Arias vai jogar, tá? Eu acredito que ele tem algum probleminha de recondicionamento, sim, né? Acredito na versão dada pelo Mano. Tá aí Germancano. Mais algumas imagens. Cano passou mais ou menos discreto nesse último jogo, né? Até tentou uma finalização ali, acabou furando no lance depois que entrou em campo. Hércules, Mano. Mais um pouquinho das fotos dessa manhã de agora a pouco do Fluminense, que voltou a trabalhar já para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. O Thiago Santos aí ao lado do Samuel Xavier, né? Acho que já serão titulares nessa partida de quarta-feira novamente. Cano, mais um pouquinho, estamos terminando aqui as fotos. Lelê. E o Lelê, hein, gente? Lelê vai jogar ou não vai jogar? Eu acho que esse poderia ter aparecido já, pelo menos entrando em segundo tempo. Porque, gente, tá mal o Cauã, né? Cauã não tá bem, cara. Cauã não joga uma partida boa pelo Fluminense há um tempo já. Fez um gol de pênalti outro dia, decretou empate lá contra o Maricá, mas não tá jogando nada. Né? Com a bola rolando, não está bem o Cauã. Tá muito preciosista, sobretudo. Olha aí o Mano, Vitor Eudes, Cano com Baia. Mais algumas fotos. Essas imagens terminando aqui as fotos dessa segunda-feira em que o Fluminense voltou a trabalhar. É isso aí. Bom, rapaziada, vamos lá. Sobre o time. Ele começou com o time titular contra a Portuguesa e mudou bastante para essa partida contra o Madureira. Me parece que o time mais para titular é o do jogo contra a Portuguesa, mas mesclado com uns 2 ou 3 desses que começaram contra o Madureira. Eu acho que é o time que jogou contra a Portuguesa e com o Thiago Silva e mais quem? E
Talvez mais o Canóbio. Talvez mais o Canóbio. Claro, se a gente não está considerando o Ganso, porque o Ganso não está jogando. Então, eu acho que o time que começou o jogo contra a Portuguesa está mais próximo do que seria, na cabeça do Mano, o time titular do Fluminense hoje. Vamos lá, qual seria o meu time titular? Eu, hoje, com o que o Fluminense tem à disposição, meu time titular seria Fábio, Samuel Xavier, não curto muito, não vem de uma temporada boa, mas é o que tem, Thiago Silva, Ignácio e Fuentes. Essa seria a minha defesa. Samuel, Thiago Silva, Ignácio e Gabriel Fuentes. No meio, apesar dos pesares, acho que ele começou mais ou menos bem agora a temporada, vou dar um crédito para o Bernal, tá? Mesmo no lugar do Martinelli. Mas é pau a pau ali, tá? É cabeça com cabeça. Não sei. O Fuentes tem que provar ainda para mim, o Fuentes, o Bernal tem que provar, tem que se consolidar nessa temporada, porque para mim ainda está devendo. Mas ele entrou relativamente bem nesses últimos 2 jogos. Então, Bernal, Hércules e jogo contra o Botafogo. Meu time titular, Bernal, Hércules e Lima. Eu começaria com Lima o jogo. Não tendo Renato Augusto, não tendo Ganso. Acho que o Riquelme pode ser guardado para um segundo tempo, sim. E na frente, eu viria com Canóbio, Germancano e Keno. Começaria com o Keno. Acho que o Keno tem feito bons jogos quando é solicitado, quando tem começado a partida, principalmente no fim do ano passado. Começaria com esse meio-campo, com esse ataque de jogadores cascudos. Acho que o Canóbio, embora seja jovem, é um jogador cascudo. E, claro, eu não estou falando do Arias, porque não sei se o Arias vai ter condições de jogo. Se tiver condições, aí esquece o Keno. Eu começaria com Canóbio, Germancano e John Arias. John Arias pela direita e Canóbio pela esquerda. Tá? Eu citei o Keno. Se o Arias não tiver condição de jogo, não sei se ele já joga na quarta-feira pela coletiva do Mano. Me pareceu que talvez ainda segurem ele mais um pouquinho. Mas o que eu acho, gente, é que o Mano tem que definir o time titular. Tá fazendo teste? Tá fazendo teste. Pode fazer 1 ou 2 testes em cada jogo? Pode. Mas trocar o time todo, e não estou reclamando de ter trocado o time todo ontem, faz parte aí do rodízio do início de temporada, para poupar quem começou jogando na partida de quinta-feira, muito próximo um jogo do outro, ok. Mas daqui para frente, eu acho que ele tem que definir um time titular e repetir esses jogadores, pelo menos 8 ou 9 em cada jogo. Pode trocar 1 ou 2, ok. Mas 8 ou 9 ele já tem que dar solidez, tem que dar sequência e consistência a um time base, a um time titular. Sem fazer média com um com o outro. Faz média no treino, testa no treino, bota durante o jogo, testa fazendo substituição e troca 2, no máximo 3 peças por partida. Mas um time titular tem que ganhar corpo a partir de agora. É a minha opinião. Tá? O que eu botaria em campo hoje seria esse que eu citei. E se o Arias tiver condição, claro, é ele e mais 10. Ele entra no lugar de qualquer um que a gente citou aí nesse meu time titular. Gente, vou falar do Thiago Silva já. Deixa eu só fazer um parêntese e falar de Fernando Diniz, né, que caiu, foi demitido lá no Cruzeiro. 20 jogos da passagem dele pelo Cruzeiro, em torno de 3 meses de trabalho apenas, incluindo as férias aí no meio. Enfim, uma passagem relâmpago pelo Cruzeiro. 20 jogos, apenas 4 vitórias em 20 jogos. Ele, na reta final dele no Fluminense, nos últimos 11, 12 jogos, ele tinha tido 2 vitórias, uma no Brasileiro e outra foi pela Copa do Brasil, foi pela Copa do Brasil. Tinha tido 2 vitórias. Então, gente, você pegar aí os últimos 30 jogos de trabalho do Fernando Diniz, entre Cruzeiro e Fluminense, ele ganhou 6 jogos, em 30. 20% dos jogos. Como foi no Cruzeiro? Em 20 jogos, 4 vitórias. Dá exatamente 20%. Em cada 5 jogos, ele ganha 1. Foi isso que aconteceu no Cruzeiro. Mesmo com as babas que enfrentou, mesmo agora enfrentando 2 times babas do Campeonato Mineiro, o Atlético e o Betim. Atuações horrorosas, previsíveis, um monte de cruzamento na área, a galera louca da vida, xingando ele, e não teve clima. O Cruzeiro segurou ele no fim do ano passado, mas agora, em apenas 3 jogos no Campeonato Mineiro, resolveu demitir o Diniz. Cadê a turma que defendia, que falava, não, ruim com o Diniz, pior sem ele, se vier o Mano, aí é que vai cair mesmo, deixa cair com o Diniz. Pois é, se tivesse ficado o Diniz no Fluminense, a gente estaria falando hoje de um campeonato da 2ª divisão do brasileiro para esse ano. Pode ter certeza absoluta. Aquelas desculpas, saiu o André, saiu o Nino, o Arias viajou para a seleção colombiana, tudo era verdade. Mas era tudo forma de passar pano para a incompetência e para as loucuras, vou taxar assim,
que Diniz estava fazendo no Fluminense e continuou fazendo no Cruzeiro agora. Saidinha de bola, já fez gol contra lá com o Fabrício Bruno no jogo passado. Enfim, uma maluquice que só uma parte significativa da torcida do Fluminense era capaz de aturar e relativizar e passar pano. Mas o maluco, o ranzinza, era eu. Sabe onde o Diniz vai trabalhar agora? Em time grande? Pode esperar. Senta aí e espera para ver se ele vai conseguir algum emprego. Algum time grande de primeira prateleira vai chamar o Diniz. Nunca mais. Nunca mais. A não ser que ele assuma o Taubaté e seja campeão brasileiro da Série A. Seja campeão da Libertadores dirigindo o Goiás. Aí pode acontecer do Diniz voltar para a cena. Se não acontecer nada de anormal, dele fazer uma grande façanha com algum time menor, amigo, acabou a carreira. Não dirige mais time grande. Ninguém vai ser maluco o suficiente. Acho que nem o Mário, se o Mano caísse, nem o Mário seria tão maluco assim de trazer o Diniz de volta. E as causas, eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele. Que é um ser humano legal, que é um cara que eu reputo como um cara bacana, decente, mas como profissional se perdeu. Se perdeu na arrogância, se perdeu na falta de autocrítica, né, e até, de uma certa forma, de um desrespeito com quem o questiona, com quem pergunta sobre a forma dele de ver o jogo. Enfim, é uma resistência absurda e total de rever conceitos e de querer mudar. Enfim, boa sorte, desejo sucesso, sinceramente, que o Diniz possa ainda conseguir reencontrar o seu caminho na carreira. Para fechar, gente, Thiago Silva, tá? Sobre o que eu estava dizendo aqui no começo do vídeo. Gente, desculpas, cansaço, calor, falta de forma física, isso aí vale para todos os grandes, todos. Mas o Fluminense está atrás de todos eles. Não só na classificação, como no desempenho. E o Botafogo não estreou seus titulares. Então, o Botafogo, que é talvez o que está ali competindo com o Fluminense em termos de baixo rendimento, o Botafogo já está na frente do Fluminense sem ter jogado com nenhum jogador do time A. O Fluminense já jogou com vários, mesmo antes desses dois jogos. Mesmo no segundo e no terceiro jogo, quando estava com o time B ainda, já tinha alguns titulares ou alguns jogadores do time principal misturados. Então está muito atrás. Dá para relativizar um pouco, dá para dar um desconto com as desculpas que deu ontem o Thiago Silva, estava muito calor e tal. Em Brasília estava muito calor no dia anterior também. O Flamengo voou, passeou para cima do Volta Redonda, mas jogou muita bola. E começou a treinar ao mesmo tempo que o Fluminense. E o jogo foi 4h30 da tarde em Brasília, que tem um tempo também, tem uma temperatura, uma condição de umidade do ar muito peculiar, difícil de se adaptar também. Então, gente, é até a página 3 que as desculpas do Thiago Silva servem. Além disso, ele está exagerando, está se vitimizando, e mais do que isso. Aquela fala dele no fim, será que vale a pena eu ficar aqui, que minha família está toda em Londres? Isso aí, cara, isso aí acabou com qualquer argumento. Isso destruiu, né, os argumentos do Thiago Silva. Deu a entender que ele não aceita ser criticado, que ele não aceitará ser vaiado, não aceitará ser questionado. E isso não pode acontecer. Jogador de time grande tem que estar preparado para isso aí. Principalmente um jogador com a experiência, com a carreira vitoriosíssima que tem o Thiago Silva. Ele não pode se colocar acima do clube e, principalmente, se colocar acima dos anseios e das críticas dos torcedores. Thiago, tá na chuva, é para se molhar. Seja em Londres, seja no Rio de Janeiro, seja em Cariacica. Aguenta o tranco. Não aguenta? Sinceramente, muito obrigado. Boa viagem, pega o avião e volta para Londres. Tá? Bota aqui embaixo o que você acha. Se inscreve no canal, larga o like e a gente se vê. Valeu.